Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, declaramos aberta a 99ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Pelé para fazer a leitura do versículo bíblico. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Salmo 76, 23, presidente. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Pelé. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Não temos quórum regimental ainda para aprovarmos a ata. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do senhor prefeito municipal a mensagem número 61, de 14 de outubro de 2019, capeando o projeto de lei complementar número 49/2019, que revoga a alínea D, inciso 15, do artigo 6º da Lei 7.393, de 24 de janeiro de 2013, com redação dada pela Lei Complementar número 495, de 16 de janeiro de 2018, que modifica as estruturas administrativas e competências dos órgãos da administração direta e indireta do município de Joinville. Altera os artigos 2º, 3º, 4º, 10, 12 da Lei Complementar número 397, de 19 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Também do senhor prefeito municipal, a mensagem número 62, de 15 de outubro de 2019, capeando o projeto de lei complementar número 50/2019, que institui a nova contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública no município de Joinville e revoga a lei complementar número 136, de 30 de dezembro de 2002. Senhor presidente, eram essas as correspondências. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. A presidência também quer cumprimentar todos os colegas participantes no plenário dessa casa de hoje, registrar o Anésio, líder comunitário do Itaú, que está de aniversário hoje, né? Era amigo particular do ex-prefeito, ex-deputado federal, que nos deixou no dia de ontem o nosso prefeito Tebaldi, né? Queremos também cumprimentar o nosso secretário adjunto, o Osmari, nosso diretor lá da Secretaria da SAMA, o Jalmei, que faz a ponte aqui com o governo. Cumprimentar todos os colegas funcionários lá da SAMA, os diretores, gerentes, coordenadores, os funcionários que aqui estão. E cumprimentar o secretário Caio, que também se encontra no plenário, que em seguida vai fazer parte dos trabalhos aqui da mesa diretora na tarde de hoje. Convidar autoridades convidadas, requerimento 263/2019. Convidado, senhor Caio Pires do Amaral, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, SAMA, conforme o requerimento 263/2019, autoria do vereador Jaime Evaristo, no qual convida o secretário municipal para comparecer à sessão ordinária da Câmara de Vereadores, a fim de tratar o assunto referente à reestruturação da SAMA, requalificação, licenciamento ambiental. A presidência convida o senhor Caio Pires do Amaral para tomar assento junto à mesa diretora dos trabalhos. Obrigado, secretário, pela sua presença mais uma vez. Em seguida, já vamos tocar aqui no assunto. Esse requerimento é do vereador Jaime Evaristo,
E seria agora, na ordem da fala, o vereador Jaime fazer a justificativa do convite, mas, se não me engano, o vereador está ainda numa comissão, está terminando a comissão, mas nós vamos, então, mais ou menos, os vereadores já sabem a oportunidade do nosso secretário da SAMA estar aqui para discorrer do trabalho, de todo o trabalho da SAMA, das organização nova, do novo momento da SAMA, como que está sendo organizado os trabalhos da SAMA, e que depois também, cada colega vereador, nós vamos liberar 3 minutos, o presidente vai liberar, para que nós possamos também fazer as perguntas e abrir o debate aqui com o secretário. Antes, porém, de passar a palavra para o secretário Caio, gostaríamos de registrar a presença do sempre vereador Levi, que está presente aqui também. Obrigado, vereador, pela sua presença no nosso plenário na tarde de hoje. A presidência cede a palavra ao senhor Caio Pires do Amaral, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para a sua oitiva ao plenário. Com a palavra ao secretário, por um tempo de até 15 minutos inicial. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente Aragão e, em seu nome, toda essa composição de vereadores, que representa essa legislatura. Quero cumprimentar também o cidadão que nos assiste pela TV Câmara, cumprimentar todos os presentes, os servidores municipais, os servidores dessa Casa Legislativa, cumprimentar especialmente a equipe de gestão da SAMA que se faz aqui presente hoje. Presidente, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de poder demonstrar um pouco do trabalho que a SAMA tem exercido e desempenhado nos últimos meses para reestruturar essa importante secretaria. E a nossa intenção aqui hoje é poder mostrar para vocês um pouco desse trabalho, um pouco do que já alcançamos, e, de certa forma, alguns desafios que temos pela frente. Nós vamos tratar aqui hoje de uma apresentação sobre alterações, modificações na própria SAMA e com foco especial no licenciamento ambiental, que é uma pauta, é um tema que foi muito debatido nos últimos tempos. Então, para a nossa agenda de hoje, vamos apresentar um pouco da SAMA, relembrá-los das nossas atividades. Vamos apresentar um breve diagnóstico da SAMA, algo que foi identificado e apresentado ao nosso prefeito Udo. Apresentar o nosso novo modelo de gestão, falar um pouco da requalificação do licenciamento ambiental, apresentar o licenciamento em números e falar um pouco da atualização de legislação que irá aportar nesta Casa Legislativa. Não custa lembrar, compartilho com vocês um pouco do nosso escopo de trabalho. A SAMA hoje é um órgão da administração direta, responsável aí por executar as funções de meio ambiente das nossas áreas de proteção ambiental, unidade de conservação, parques e praças do município. Somos responsáveis também pela fiscalização de todo o município, administração dos cemitérios, a nossa educação ambiental, mobiliário das praças e, em especial, na defesa da proteção animal e no controle das populações. É nossa responsabilidade também a política de desenvolvimento rural do município, por meio da realização de projetos e estudos de extensão rural, pesquisas e programas que atendam ao seu objetivo. Então, como é possível observar, as nossas responsabilidades, nosso escopo de trabalho é um escopo amplo, que atinge e que contribui diretamente aí para a vida do cidadão. Apresentando um pouco da nossa estrutura administrativa, a SAMA hoje está dividida no seu gabinete e suportando este gabinete 8 gerências funcionais, das quais eu destaco e cito desenvolvimento e gestão ambiental, aprovação de projetos, fiscalização, concessões e permissões, atendimento ao cidadão, o nosso bem-estar animal, nossos parques e praças e reabilitação pública e o nosso desenvolvimento rural. E aí eu já passo para compartilhar um pouco com vocês sobre um diagnóstico, que esse diagnóstico ele foi apresentado ao prefeito Udo
com aproximadamente aí 15 dias de trabalho na SAMA, e ele objetiva, de maneira sintética, neste dashboard, mostrar ao prefeito os gargalos que nós temos, os potenciais que nós temos, as metodologias de gestão que pretendemos adotar, o que identificamos como oportunidades para poder contribuir no processo de reestruturação. E, de fato, a gente tem que ter aqui... A SAMA, em algum momento, verbalizou muito a questão da queda do telhado. De fato, a queda do telhado, ela nos prejudicou bastante, mas a gente tem uma série de processos, nós temos uma série de deficiências internas que eram necessárias serem encaradas, que precisávamos nos dedicar a revisar processos antigos, e, via de regra, uma série de disfunções que nós encontramos, elas se dão pela organização desses processos. Então, esse material foi um material apresentado ao prefeito e buscava sintetizar. Ele nos dava um panorama sobre o tempo dos processos, em termos de oportunidades, os tempos que se apresentavam adequados, os tempos que entendíamos que tínhamos alguns desafios a vencer, e ali é possível verificar a composição de todas as nossas gerências com um relato inicial, né, de cada uma delas. Bem, diante desse diagnóstico, era fundamental estabelecer um novo modelo de gestão. Era importante quebrar alguns paradigmas internos, aumentar a nossa velocidade de trabalho, e era necessário estabelecer alguns pilares para que nós pudéssemos trabalhar norteados sobre esses pilares. E eu quero compartilhar com vocês um pouco desses pilares de atuação. Ponto fundamental que entendemos importante nessa reconstrução é a nossa gestão por processos, e aí iremos trabalhar com a gestão das nossas filas de trabalho, orientada a processos interdisciplinares. Isso foi um ponto muito importante, que é a integração entre as gerências internas da SAMA, uma vez que, via de regra, uma série de serviços perpassam por mais de uma gerência. A geração de valor ao cidadão, então, trabalhar com a celeridade e as regras claras e objetivas, e um ponto fundamental, que é a uniformidade de posicionamento técnico. Nós precisamos ter um posicionamento técnico institucional, e nós vamos dar bastante ênfase em padronizar esse posicionamento, trabalhar as nossas legislações, para que possamos ter cada vez mais um posicionamento técnico institucional alinhado, que dê, sobretudo, segurança jurídica para o empreendedor e para aqueles que consomem os nossos serviços. E, é claro, para que a gente possa fazer frente a isso, é necessário fazer a revisão da nossa legislação, com leis, decretos, instruções normativas. E 2 pontos fundamentais vão balizar esses pilares. A gestão do conhecimento, e aí nós estamos trabalhando com as nossas lideranças internas, desenvolvendo as nossas lideranças internas, e a gestão do conhecimento, no compartilhamento do conhecimento entre os servidores, e tornando esse conhecimento de maneira horizontal. Então, reforçando o nosso time técnico, e eu compartilho com vocês, me impressionei com a qualidade dos servidores que nós temos na SAMA. Tem muita gente boa e capacitada, e eram necessárias mudanças no sentido de realocar essas pessoas para locais onde elas pudessem render da melhor forma possível, dar uma nova diretriz de liderança. Então, a gestão do conhecimento vai estar muito pautada no desenvolvimento dos nossos técnicos. E um ponto que é bem fundamental de abordar é a nossa governança pública e ambiental. Então, vamos trabalhar para estruturar um modelo de médio e longo prazo, no sentido de entender a estrutura da governança pública, trabalhar com a publicidade, com a celeridade dos nossos processos, com a transparência dos nossos processos. Isso aí, obviamente, dentro da governança ambiental, ou seja, não se trata aqui de flexibilização de regras ambientais. O que nós queremos é dar velocidade ao nosso processo administrativo. Bem, diante desses pilares de gestão,
aí vale destacar, Caio, o que vocês já fizeram. E aí eu trago para vocês um pouco do que já fizemos e algumas ações que estão em andamento. Renovação da nossa equipe de gestão, 30% da nossa equipe já foi renovada, buscando uma melhor aptidão e um melhor espaço dentro do nosso quadro. Nós estabelecemos, obviamente em virtude do horário da questão do telhado, da queda do telhado e da realocação da SAMA, nós passamos a fazer os atendimentos de protocolo na Secretaria, no Paço Municipal, junto à Secretaria da Fazenda, e estabelecemos um novo horário, que é das 8 às 18, e esse vai ser um horário que será mantido e levado para a nova sede. Então, esse é um paradigma que nós quebramos. Antigamente, nós trabalhávamos das 8 às 14, nós passaremos a atender o cidadão das 8 às 18. Entendemos que esse é um modelo que deve continuar. E não só os atendimentos de protocolo, que são simplificados. Nós vamos trabalhar com os atendimentos técnicos durante todo o dia também. Fizemos 4 reformas administrativas internas, no sentido de dinamizar e de recompor alguns serviços entre as nossas áreas. Criamos um fluxo de caixa para poder melhorar a nossa gestão, o controle, né, do que nós executávamos. E aí trago alguns processos técnicos que vale destacar aqui. A verificação de meio físico, que é um documento interno nosso hoje, ele levava, no começo da nossa força-tarefa, 75 dias para ser liberado. Hoje ele está saindo em 15. Compartilho também a abertura de 20 vagas para tratadores de animais, que nós vamos buscar uma estrutura, uma recomposição, agora aí de curto, médio e longo prazo, para os nossos tratadores. A melhoria na nossa distribuição de ficha de castração, requalificamos a maneira como nós atendíamos a nossa população e quais eram os controles que essa população recebia. Construímos nos últimos 6 meses 240 carneiras e trabalhamos na melhoria da zeladoria dos nossos cemitérios, adequamos procedimentos internos. Iniciamos um processo de regulamentação do nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos e já começamos a estabelecer um processo de proposição para fazer a gestão da logística reversa no município. Trabalhamos numa frente da portaria 127, respondendo em força-tarefa 250 processos em 40 dias. Isso nos permitiu liberar 250 alvarás de construção e iniciamos o plano de manejo do Boa Vista, que era um ponto ali fundamental, que era necessário ter um andamento, nós iniciamos. Esse é um pouco um panorama geral sobre ações que nós desenvolvemos na SAMA nesses últimos 4 meses. Obviamente que não são só essas, tem uma série de ações, mas eu trago para vocês sinteticamente alguns avanços que nós já tivemos. Vamos adentrar um pouco agora sobre a requalificação do nosso licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental está sendo requalificado com base em alguns pilares, e eu cito para vocês. Nós queremos redimensionar a nossa equipe técnica de gestão, então ter profissionais cada vez mais capacitados e bem dimensionados, e aí compartilho com os senhores, antes do processo de envio do licenciamento, né, ao Estado, nós tínhamos em torno de 23 servidores, e hoje, envolvidos na operação do licenciamento, já estamos com 26, já estamos com um contingente maior. Esse é um dos motivos que tem nos permitido os avanços que temos. Como eu já falei anteriormente, revisão dos nossos processos, requalificar os nossos processos e eliminar os gargalos que geram eventuais atrasos, estabelecer um painel de indicadores de desempenho, e aqui vale a máxima, quem não mede, né, não gerencia. Nós vamos verificar um pouco desses indicadores aqui na frente. Revisão dos nossos marcos legais, e um ponto que tem sido debatido bastante é o estudo, né, e a estruturação do licenciamento para autodeclaração. É uma agenda presente, é uma agenda que a SAMA tem se debruçado bastante, para que a gente possa fazer frente aí e avançar tecnicamente com celeridade nos nossos processos. No nosso licenciamento ambiental, estabelecemos algumas mudanças inclusive propostas pelo nosso time que gerenciava. Então, estruturamos um parecer conclusivo, que nos permitiu dar velocidade em uma série de licenças ambientais. Criamos a gestão de filas internas, então, em um determinado momento, os técnicos recebiam um volume de processos, nós passamos a readequar esse volume
com prazo definido de resposta. Isso aumentou bastante a nossa performance. Lançamos a Força-Tarefa no dia 1º de junho, e desde lá estamos em Força-Tarefa, e criamos aí um painel de produtividade e indicadores para poder auferir aí o nosso desempenho. Bem, diante dessas ações, né, e diante desses modelos, quais foram os números que conseguimos identificar, conseguimos alcançar? Esse painel, ele mostra o nosso histórico de processos. Então, em agosto de 2018, nós tínhamos, nas modalidades de licenciamento ambiental, 766 processos, e nos monitoramento de condicionantes, 841 processos, totalizando 1.607 processos. E aqui vale um ponto e vale uma colocação, que em determinado momento, nós comunicamos que a SAMA tinha em torno de 1.000 processos, eventualmente parados, ou tramitando na secretaria. O que ocorre? Nós temos hoje a divisão entre o total de novos pedidos e o monitoramento de condicionantes. O monitoramento de condicionantes são processos ou empresas que já têm o licenciamento ambiental, e nós temos a obrigação legal de fazer este monitoramento num ciclo, né, num intervalo de 6 meses a 1 ano. Então, de fato, quantos processos tramitam na secretaria? Então, aí nós temos que observar o total de novos pedidos. Então, quando lançamos a Força-Tarefa, eram 594, e aí, em cada mês, nós tivemos essas evoluções, e hoje estamos com 446 processos tramitando na secretaria. São os nossos dados do dia 30/9, são os dados fechados, né, do último mês fechado, que é o mês de setembro. Então, isso aí mostra a grande força da nossa Força-Tarefa, os resultados que nós conseguimos alcançar, entendemos que são resultados expressivos, e já começam a população começa a sentir, os empreendedores começam a sentir, começam a nos dar esse feedback. E tem um dado importante que mostra isso também. No começo da nossa Força-Tarefa, 25% dos nossos processos estavam com o empreendedor e 75% distribuídos dentro da secretaria, em determinadas categorias, como não analisado, em análise. Hoje nós temos 44% dos nossos 446 processos estão com o empreendedor para adequações. E apenas 56% dos processos, de fato, tramitam na secretaria. Isso mostra que nós conseguimos não só acelerar a emissão das licenças, mas a tramitação está muito mais rápida. Então, eu tenho um nível de estoque muito mais baixo, saiu de 600, em torno de 600 processos para 450, mas essa devolutiva, essa troca com o cidadão, tem aumentado bastante. Bem, e acho que um ponto que vale destacar ao passo que a SAMA trabalha na Força-Tarefa e ao passo que a SAMA se dedica a vencer esses processos, nós estamos, obviamente, tirando tempo para planejar, né, o nosso médio e longo prazo. Então, muito em breve, deve aportar nessa Casa Legislativa algumas revisões importantes para o município. Nós estamos trabalhando no Código Municipal do Meio Ambiente, estamos muito próximos de finalizá-lo, Código de Obras, Código de Posturas e instruções normativas internas, obviamente, aí legislações, né, infralegais que vão dinamizar o nosso processo. São pacotes estruturantes, são códigos importantes para a cidade, que nós estamos trabalhando em paralelo com toda essa força-tarefa, estamos conseguindo vencer e dar um olhar aí de médio e longo prazo, pensando também no nosso futuro e na condição, né, de ambiente regulatório que o município precisa. São códigos fundamentais para que a gente possa atualizar a legislação, para que a gente possa dar mais dinâmica na nossa análise. De maneira geral, eram as contribuições que eu gostaria de fazer para os senhores, apresentar de maneira bem sintética, nesse tempo que nos foi dado, e eu me coloco à disposição para os questionamentos.
Senhoras vereadoras, senhores vereadores, vamos aqui, então, organizar uma lista de questionamentos. Já tenho aqui o vereador Jaime, o vereador Maurício Peixer, vereadora Tânia, vereador Ninfo, vereador Richard, eu mesmo, vereador Mauricinho. Senhores vereadores, vereador Odir, solicito, senhores vereadores, que sejamos concisos nos questionamentos, né, senão a nossa sessão hoje, né, não acaba tão cedo. Vai ficar aberta, sessão aberta, ok? Então, vereador Jaime, por tempo de 3 minutos. Tão rápido assim? 3. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distinto público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara e internautas. Eu quero, nesse momento, saudar de maneira especial o secretário Caio, toda a sua equipe que está aqui presente, da SAMA, pelo grande trabalho que desenvolve para a nossa cidade. E agradecer aos senhores vereadores que nós aprovamos o requerimento para que o senhor estivesse aqui hoje para poder explanar sobre a reestruturação da SAMA, requalificação do licenciamento ambiental. E hoje, podendo observar e ver essa tarefa, essa força-tarefa hoje dos profissionais, dos servidores da SAMA, altamente capacitados, altamente grandes profissionais que nós temos nessa secretaria, como em outras também, qualificados para atuar em suas competências, de poder ver realmente o que evoluiu. E não podemos deixar, senhores vereadores, de parabenizar o secretário e toda a sua equipe, toda a estrutura da SAMA pelo trabalho, e cada um se comprometendo mais em poder atender mais a sociedade como vinha atendendo. Nós debatemos muito nesta casa, Vossas Excelências acompanharam e acompanham, das comissões, discussões, além de discussões, debates fortes, travamento forte dessa arena de discussão que é isso aqui, onde estamos, da questão dos empresários discutindo, brigando conosco, exigindo de nós, para que as dificuldades que eles tinham na abertura da empresa. Então, tudo isso aí leva ao ponto, são empreendedores que vão abrir porta de geração de empregos, e eles debatiam fortemente em cima de nós, referente a essa questão. Eu gostaria, secretário, além de parabenizar toda a equipe, toda a secretaria, hoje para abrir uma empresa, qual período está, além de licença ambiental, que é outra, né? Mas o tempo que leva hoje, como levava um tempo muito maior, o tempo que leva hoje para poder atender essa demanda aí da questão dos empreendedores da nossa cidade. Era isso que eu queria ouvir do senhor nessa questão, porque eles cobram muito de nós. Perfeito. Muito obrigado, vereador, pelo questionamento. A abertura de empresa, ela pressupõe algumas etapas. Uma etapa construtiva, né, de licenciamento, e uma etapa do processo da abertura e da constituição do negócio. E é nesta etapa que eu vou me ater aqui. No passado, nós já tivemos um prazo médio de 120 a 150 dias para abertura de empresa. E aí, de 2015 para cá, fizemos algumas reestruturações de legislação, a 414 foi uma delas, e isso nos permitiu dinamizar um pouco do nosso processo, né, da abertura de empresa, simplificar até a participação de alguns órgãos que faziam a composição desse processo. Então, hoje, o processo de abertura de empresa é dividido entre viabilidade e o alvará. Na SAMA, a viabilidade está demorando em torno de 3 dias, máximo, para ser liberada. Ela tem uma média de 48 horas. E o alvará, no que diz respeito à SAMA, de 5 dias. Entretanto, considerando que entre essas duas atividades eu tenho o registro mercantil,
o registro, receber o CNPJ pela Receita, né, por meio da junta comercial, considerando esses dois processos e um processo externo, esse processo está girando em torno hoje de 60 dias, de maneira média, né, para se abrir um empreendimento. Temos casos de atividades de baixo grau de risco, que é possível abrir, né, num prazo muito mais curto, até 10 dias. Uma grande massa de processos oscila na casa dos 45, obviamente, processos que têm de natureza de risco baixo e médio, e aí, obviamente, prazos mais complexos vão superar aí os 75 dias, que aí são casos em que é necessário fazer uma série de vistorias, são vistorias complexas, que dizem respeito à segurança sanitária, que dizem respeito a questões relativas à prevenção do incêndio. Então, via de regra, hoje, é um prazo médio aí de 45 dias para a gente abrir uma empresa no município. Obrigado, vereador Jaime. Nós vamos fazer assim, Caio, para ser mais prático. Vamos otimizar aqui o tempo. 3 vereadores fazem, o senhor anota as perguntas, o senhor responde, mais 3 formaliza a pergunta. Vereador Maurício Peixer, por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimento o Caio e toda a equipe da SAMA, equipe técnica aqui presente, e, aliás, parabéns pela qualidade e excelência do serviço. Caio, nós temos a Câmara, eu falo por outros que eu já conversei, uma grande esperança de que seja resolvido realmente os problemas que Joinville tem, principalmente para aquele que empreende, aquele que precisa construir e aquele que precisa alvará para poder funcionar. A sugestão que eu dou, inclusive estou organizando e vamos fazer uma reunião aqui na Câmara, chamando todos os escritórios de engenharia, arquitetura, que atende o munícipe, atende o empreendedor, que eu converso com eles, eu já fui visitar agora uns 5, 6, e eles têm realmente dificuldades na conversação com a Prefeitura. Tem. E o entendimento do que a Prefeitura está fazendo, a SAMA está fazendo. Eu sei um pouco daquilo que já está acontecendo. Mas é preciso dar orientação a esse povo que precisa o serviço da Prefeitura, da SAMA. Eu acho que é uma oportunidade, você fez na CIG, mas esse pessoal não estava na CIG. Acho que os principais clientes, vamos falar assim, da Prefeitura, da SAMA hoje são eles, são escritórios de engenharia e arquitetura. Então, vamos fazer, eu vou fazer aqui pela Comissão de Urbanismo, bem provavelmente, mas estou fazendo alguns levantamentos antes. Até a oportunidade de ter esse diálogo com esse pessoal. Uma das coisas que me trouxeram, esse escritório, disseram o seguinte, também não sei se é verdadeiro, é a colocação feita, que quando entra o projeto, vai para a equipe de análise do projeto. Há um tempo atrás, tinha 10 técnicos para poder atender essa demanda, fazer essa análise. Alguns eram só para a lei Cardozinho, né, que era chamado, a lei de regularização, e outro para análise. Hoje só tem 4 pessoas fazendo isso. De 10, baixou para 4. Não sei se o serviço que foi modificado e não precisa tanto, ou está tendo realmente uma falta de profissionais. É uma pergunta. A outra pergunta, vereador Jaime, hoje nós tivemos uma grande discussão na comissão, vereadora Tânia, sobre coleta seletiva, né? Eu toquei num assunto importante lá. Qual é a importantes para todos, né? Qual é a campanha de educação ambiental que está sendo trabalhada no momento para fortalecer a conscientização da coleta seletiva? Quando foi feita a última campanha? E quem administra esse recurso que é destinado da coleta seletiva? Se não me engano, é 1,5% do valor que vai justamente para a conscientização, para a campanha de conscientização
da coleta seletiva? Quem administra esse fundo, esse recurso, que é da ambiental, que vem para esse fundo? Outro ponto que eu gostaria de saber, quanto à área do São Marcos, ali você colocou o plano de manejo do Morro da Boa Vista. A área do São Marcos e Atiradores, como é que ficou? Parou? Não está sendo feito mais nada? Falado mais nada? Outra colocação. Presidente, só para terminar, porque isso aqui é importante para toda a cidade. O convênio para autorizar a supressão de vegetação, o convênio do Estado com o município, soube que está sem convênio. É verdadeiro? Não existe, o convênio não foi renovado. Quando é que aconteceu esse vencimento e qual a previsão para o novo convênio? E qual o tempo previsto para atender essa demanda? Me parece que está represada e que não está tendo agora o convênio para a supressão. Se é verdadeiro isso, né? E ainda, então, há reclamações ainda do tempo de avaria. Eu teria muitas outras perguntas para fazer, mas, Caio, de coração, quero colocar a nossa vontade, o desejo de auxiliar, de ajudar, porque é a SAMA, autorizando os projetos, liberando, é que vai fazer a cidade funcionar melhor, inclusive na arrecadação de tributos e de impostos e empreendimentos. Obrigado. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, quero saudar aqui o secretário Caio, e estender também aos técnicos da SAMA que estão aqui. Secretário, a gente já conversou bastante, lhe dei as boas-vindas e também lhe falei que o senhor entrou aos 45 do segundo tempo, mas tem boa vontade, né? Já mostrou e já começou até a passar alguns objetivos no qual o senhor quer. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, até para que seja registrado aqui na Câmara, sobre a reforma do Centro do Bem-Estar Animal. Dia 8 de agosto, entrou o projeto no Corpo de Bombeiros para a avaliação. Ele voltou já 4 vezes, e no dia 10 de outubro, ele retornou lá para o Corpo de Bombeiros para análise, através do CEINFRA. Eu gostaria de saber se a SAMA está acompanhando esse procedimento, até porque a causa animal, a proteção animal tem pressa nessa reforma, pelos animais. Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer é sobre a chipagem dos animais. Também nós já conversamos, e eu, como protetora de animais, eu vejo a importância para a diminuição de animais em via pública é através da chipagem. A chipagem nos bairros, através do apoio com universidades, com escolas. Eu sei que a estrutura da SAMA, da causa animal, ela é pequena, mas tem parceria. E isso vai inibir muito em relação aos animais abandonados, porque a gente conversou. O safado que abandona sabe que não vai ser punido. O animal chipado, passou o leitor, podemos até ficar com os animais, mas que vai sofrer as penalidades, isso vai. Então, é importante a chipagem. Mas não adianta só a chipagem, né? Que teve agora a compra de 15 mil, mais ou menos, chip. Até hoje fiz um pedido de informação. Mas não adianta ter a chipagem sem ter o sistema que nós conversamos. Um sistema tipo Curitiba, de transparência, onde que a gente também possa, né? E não hoje que está numa planilha de Excel, mas algo profissional, do tamanho da cidade que precisa. Outra, em relação aos carros, hoje que transportam os animais. A estrutura dos carros não vem de acordo com o respeito que a gente tem com eles. A estrutura é aberta, os animais pegam chuva, pegam sol no trânsito, pegam poeira naquela via. Então, é importante que tenha essa mudança nesses veículos, mas que tenha tipo Florianópolis, que tenha uma estrutura para os animais. Isso, eu até conversando com o servidor, né, eles viram a importância. Sobre a chipagem já é lei, né? Só temos que pôr em prática.
Em relação às clínicas, já está tudo, eu estou acompanhando, está sendo resolvido. Também um site de transparência, né, para que a gente possa lá verificar, tem 900 pessoas na fila de espera para ser atendido. Aonde está escrito isso? Né? As pessoas fazem pelo site ou pelo 156, só que quem vê. Então, se fazer igual a saúde, que está de parabéns, lá você vê, busca e tem essa informação. E também eu gostaria de conversar, que também nós já falamos, sobre as fichas de castração aos protetores e à comunidade de baixa renda. Como fazer, né? Foi bem no seu início, que teve todo aquele processo, e até porque, de minha autoria, foi uma lei que existe hoje o Cadastro Municipal de Protetores Animais, que não precisa mais fazer aquele cadastramento via ONG. Então, eu queria saber também, em relação a isso, o que pode ser mudado. Porque hoje as fichas, como nós falamos, muitas vezes é uma moeda, né? E não pode ser isso. Nós temos que castrar os animais. Isso que é políticas públicas em relação à causa. Era isso, eu quero lhe dar os parabéns, ok? E vamos em frente. Obrigado, vereadora Tânia. Agora o vereador Ninfo. Não, o senhor é o terceiro. O vereador Jaime, ele já respondeu, vereador. Minha saudação a todos. Também quero cumprimentar ao secretário Caio. Muito obrigado por tê-lo conosco. A gente observa que, efetivamente, o senhor está fazendo um trabalho excepcional. O senhor falava um pouco em gestão de conhecimento, que me deixou muito feliz em ver a sua tabela, onde a gente observa que, efetivamente, está se trabalhando em cima da preparação de toda essa estrutura, né? Felizmente, como dizia inclusive a vereadora Tânia, depois o senhor está nos últimos 40 segundos do segundo tempo, mas depois de 6 anos e 6 meses, felizmente nós temos alguém absolutamente qualificado para a posição. Gostaria que o senhor falasse sobre o manejo do Morro da Boa Vista, que é um assunto que realmente interessa a todos nós, falar sobre a estruturação do licenciamento por autodeclaração, que é um tema que realmente interessa a nós todos, e também, se possível, falar sobre a Secretaria da Agricultura, que faz parte da sua secretaria, e como isso está se comportando para poder realmente atender ao nosso agricultor, que tanto se fala de se proteger a nossa área verde, e, consequentemente, nós nem sempre damos a eles o devido valor. Eu gostaria ainda que o senhor levasse em consideração, Maurício Peixe falou aqui há pouco, os empresários precisam, clamam, gritam, se para fora, inclusive atrás da solicitação e da licença para poder criar novos empregos, criar renda e tudo mais. Nós sabemos do seu esforço, da sua equipe, que eu também saúdo aqui, mas isso é condição fundamental, mesmo correndo o risco de nós cometermos certos deslizes, mas nós precisamos manter essa cidade mais atuante, mais viva. Isso só acontece gerando empregos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas colocações e pelas perguntas. Vamos fazer aqui alguns comentários. Bem, vereador Peixe, em relação aí a essa eventual redução de técnicos, esse dado é um dado, para mim, verídico. Nós tivemos algumas realocações, alguns redimensionamentos ali no setor, e muitos técnicos ganharam posições de liderança. Então, eu não sei se eventualmente estão considerando isso como uma redução, mas me parece que ali eles continuam envolvidos nas atividades técnicas. Mas um ponto curioso, e que nos parece, vereador Ninfo, que a gente deve primar na administração pública também, é a produtividade. A nossa produtividade por técnico aumentou, com uma pequena redução que tivemos lá. Alguns foram promovidos a outras questões, mas a nossa produtividade média por técnico aumentou. Significa que dentro da nossa capacidade nós estamos trabalhando mais, é isso que a gente busca. Não é ter uma quantidade enorme de técnicos, mas uma quantidade adequada, bem dimensionada para que a gente preste um bom serviço. E vamos trabalhar para poder cada vez mais, através da gestão do conhecimento, permitir que os profissionais trabalhem em mais de uma área, contribuam em mais de um projeto.
e não eu ter que estruturar uma gerência com um número muito grande de eventuais engenheiros ou de técnicos, enfim. Então, tivemos uma pequena redução, alguns foram promovidos a outras áreas, time de liderança, mas eu vejo que a nossa produtividade média ali aumentou bastante. Fazer alguns comentários aqui já em paralelo entre a área de São Marcos Atiradores e o nosso Morro do Boa Vista. O nosso projeto, existe um projeto em curso de revisão desse plano de manejo. Nossa equipe tem tratado ele internamente. E aí aproveito para falar um pouco aqui também sobre a área do São Marcos Atiradores e Morro do Meio. O que ocorre? Ocorreu um trabalho técnico e muito bem feito pela nossa equipe, colocou como proposição essas 3 áreas. Fizemos o esforço de chamar a comunidade, chamar a sociedade como um todo para poder fazer o debate sobre esse tema. E os debates foram muito calorosos, né? Foi um processo que nós recebemos, de certa forma, questionamento de todos os lados. Dos interessados da comunidade que ali mora, dos empreendedores que desejam explorar, dos ambientalistas. E esse foi um processo que ele continua em estudo internamente. Nós estamos tentando, de certa forma, ouvir um pouco mais e estressar esse debate para buscar um consenso que seja plausível, né, e que tente, da melhor maneira possível, atender aos interesses, né, dos que estão ali. Faço uma fala aqui respondendo ao senhor sobre o convênio relativo à gestão florestal. Esse é um convênio que nos permite autorizar alguns processos internos. Esse convênio está em tramitação na prefeitura, já passou pela análise técnica da SAMA e já está muito próximo de ser renovado. E aí compartilho com vocês e abro um pouco da nossa força-tarefa. Nós tínhamos 4 técnicos avaliando as questões relativas à supressão de vegetação. E nós ampliamos para 7 técnicos na força-tarefa e agora, com o retorno da vigência, nós vamos para 10 técnicos. Esse é um exemplo que eu coloco de interdisciplinaridade. Eu tenho praticamente 3 gerências envolvidas nesse serviço. E todos os técnicos com atribuições semelhantes estão trabalhando para poder fazer frente. Então, está muito próximo dessa renovação e esse processo deve andar com alguma celeridade. Vereadora Tânia, reforma do nosso Centro de Bem-Estar Animal. Nós estamos acompanhando esse processo, obviamente que ele está numa fase de tratativa entre CEINFRA, né, e Corpo de Bombeiro. Eu, inclusive, na semana passada, assinei alguns documentos para andamento do processo. É um processo que foi redimensionado em termos de orçamento por mim, quando a oportunidade que tive e comentei com a senhora. Então, nós temos aí um planejamento de execução, né, para o ano que vem. Existem algumas questões técnicas de quem elabora o projeto, que não é a SAMA e o Corpo de Bombeiros, que, claro, nós estamos acompanhando, estamos aguardando que sejam solvidas algumas questões internas ali, para que a gente possa dar encaminhamento nessa licitação e, de fato, construir o nosso CBE. Compartilho um pouco sobre essa questão das fichas de castração. Nós fizemos um processo importante. Eu tomei conhecimento de que nós tínhamos um modo, de certa forma, um pouco analógico de registrar os pedidos dos nossos munícipes e passamos a estabelecer um padrão institucional com a prefeitura. Então, hoje o munícipe ele já recebe um novo modelo, né, de ficha e ele sai com uma comprovação de fato, né, do atendimento que ele foi, quais foram os animais, se é macho, se é fêmea, né, gato, cachorro, enfim, e isso nos permitiu até essa transparência que a senhora coloca. Nós temos alguns desafios e evoluções de ordem tecnológica para esse sistema do chip, né? Nós temos uma planilha hoje, de fato, ela é uma planilha íntegra, que ela nos permite fazer o controle, mas é claro, nós vamos partir cada vez mais para o mundo digital. Então, acredito que a gente vai, sim, tentar evoluir para que esse dado, inclusive, fique disponível ao cidadão. Então, eventualmente, as protetoras, enfim, ou quem está na rua, ou quem está envolvido na causa,
vai conseguir identificar se um determinado chip está associado a um determinado tipo de animal. Evoluindo aqui um pouco mais, vereador Ninfo, autodeclaração. Essa é uma agenda que vem sido muito debatida, né? Existe uma série de forças, sobretudo do setor produtivo, a favor desse tema. Existe uma série de forças que representam aí a área ambiental com bastante, com um olhar de precaução. O que é que qual que é a concepção, né, que a SAMA tem em que nível ela tem tratado isso? Nós estamos enxergando a autodeclaração como uma forma de organizar os nossos procedimentos administrativos. Nós não queremos, de forma nenhuma, flexibilizar a legislação ambiental, vereador James. Então, nós vamos estruturar a autodeclaração de uma forma que a gente possa respeitar e resguardar as legislações ambientais, mas sem deixar de dar celeridade, sem deixar de confiar. E eu acho que tem um ponto fundamental, que são as regras claras. No momento em que o empreendedor, o responsável técnico, tem essas regras, se aquilo está claro para os técnicos que analisam e claro para o empreendedor e para o seu responsável técnico, a chance que nós temos de um eventual desvio é menor. E, obviamente, se ocorrer, nós vamos entrar com a fiscalização. E é um desafio nosso. Então, nós temos, sim, a propensão, e isso tem sido trabalhado em mais de uma área na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para que nós possamos dar celeridade e estruturar os nossos processos. Faço um comentário final sobre a questão da agricultura. Tomei pé dessa situação nesses últimos 4 meses, e nós estamos trabalhando internamente no sentido de fortalecer os nossos agricultores. Um ponto que acho que vale destacar aqui, que diz respeito às nossas compras da nossa educação, a nossa merenda escolar. Nós estamos com um planejamento para que a gente possa fortalecer a ponte entre a compra do município, a mesa ali, a merenda das nossas crianças e o nosso produtor. Isso deve melhorar e deve fomentar de sobremaneira a nossa agricultura familiar. Campanha de educação ambiental. Nesse processo que nós estamos até de reestruturação, nós estamos trabalhando em fazer um diagnóstico, né, e segmentar as campanhas prioritárias. Uma campanha que saiu há aproximadamente 45 dias, ela estava associada à vereadora Tânia, à causa animal. Foi um dos pontos que estava, né, na nossa pauta, sobretudo por algumas demandas dos órgãos de fiscalização, aí leia-se Ministério Público. Então, nós estamos dimensionando, né, obviamente aqui, em se tratar de matéria ambiental, nós teríamos que fazer uma série de campanhas aqui, né, tanto relativa à nossa preservação de áreas verdes, tanto relativa ao fortalecimento da coleta seletiva, o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a nossa causa animal. Então, nós estamos, de certa forma, reestruturando, trabalhando para reestruturar esse modelo e conseguir encaixar da melhor forma essas campanhas. Um ponto que vale aqui, que eu destaco, que é a compatibilização entre a nossa logística reversa, o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos e a nossa coleta clandestina, que foi, inclusive, pauta de uma discussão hoje. E aí nós estamos trabalhando, todos eles orbitam a nossa gestão de resíduos do município. Então, nós estamos fazendo um processo ali de requalificação, de casar esses instrumentos, para que a gente possa soltar, inclusive, uma campanha. Mas, Caio, tem um valor que está, inclusive, em lei, que acho que é 1,5% sobre a coleta seletiva, ou coleta geral, que é para publicidade e educação ambiental para a coleta. Esse valor é vocês que administram, ou é outra secretaria, ou é a publicidade da prefeitura? Porque esse valor ele tem que ser com publicidade, folheto, informativo, campanha de televisiva e tudo mais. Isso realmente eu não tenho essa informação de quem está administrando esse valor. Claro. Hoje, quem faz a gestão, né, no que diz respeito à definição dos temas e quais são as campanhas que vão de fato ser executadas é a SAMA.
E aí, no nível, né, no que diz respeito aí à questão orçamentária, né, no que diz respeito aos nossos pagamentos, a gente faz isso com base, obviamente, nas nossas disponibilidades de recursos. Então, isso vai oscilar muito de acordo com o que entra, né, da nossa disponibilidade de aplicação. Então, é mais ou menos nessa linha. Obrigado, Caio. Agora continuamos nas perguntas. Vereador Richard. Em seguida, vereador James, depois Mauricinho, depois Odir Nunes. Por 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e funcionários desta casa. Secretário Caio, e consequentemente me dirigindo a você, me dirijo a toda a sua equipe, porque falava um pouquinho antes. Quando sentimos a organização, sentimos pela equipe. Sua equipe está presente aqui, é um grande passo que você demonstra na liderança dessas importantes pessoas para sanar um problema que temos e que reconhecemos. Tá? Sabemos das dificuldades, sabemos da posição de alguns empreendedores, mas principalmente, aí eu quero só, muito rapidamente, presidente, fazer uma analogia à condição que antes de estar aqui, eu conduzia a penitenciária e dentro de uma regra na lei de execuções penais, nas normativas internas do sistema, e aí, paralelo ainda, dentro das grandes dificuldades, cabeça de juiz e cabeça de membro do Ministério Público. E diante de todas essas dificuldades, conseguimos fazer uma administração que, notadamente, foi uma referência no país. E eu tenho notado, a partir de algumas manifestações, de pessoas que procuram a mim, procuram a cada um dos vereadores, as manifestações das coisas que estão dando certo, das coisas que não estão dando certo, mas passamos aí, bem verdade, uns 2 anos com vários questionamentos de licenças, por exemplo, dispensa de licenças, e eu aqui quero usar a oportunidade publicamente para reconhecer que os avanços são significativos. E uma das pessoas que fez esse questionamento fazia já há muito tempo, e em 15 dias recebeu esse posicionamento da SAMA. Como está todas essas questões das dispensas ambientais, de que forma que nós estamos tratando isso? E eu quero aqui, de antemão, já parabenizá-lo, não por ser, obviamente, o líder do governo, mas por ter a sensibilidade de o gabinete nosso e o gabinete de boa parte dos nossos vereadores receber as demandas da nossa comunidade, assim como o vereador Maurício aqui citou, em relação aos pedidos e os aclames da comunidade, de que forma que nós estamos tratando especificamente esse assunto. E, da mesma forma, parabenizá-lo pela condução, parabenizar os servidores que desenvolvem a atividade e que o resultado estamos colhendo, tenho certeza que no longo iremos colher positivamente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Agora, em seguida, vereador James Schroeder. Colegas vereadoras, colegas vereadores, secretário Caio e toda a equipe da SAMA, queria dizer que eu fico contente de ver que, na prática, a SAMA prova que é possível desenvolvimento econômico e gestão ambiental, diferentemente de algumas pessoas ultraliberais que vieram já a ocupar essa tribuna e que entendem o meio ambiente como um câncer, né, que mina aí o desenvolvimento, né, da nossa cidade e do nosso país. Eu sou absolutamente contrário a isso e que bom que vocês provam com o trabalho de que é possível compatibilizar. Secretário, eu gostaria de fazer um questionamento. Na sua apresentação, logo no começo, apareceu um quadro lá com diversos parceiros da SAMA, inclusive Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde, até mesmo a Junta Comercial, Bombeiros, Polícia Civil, e todos esses têm, em determinado momento, que opinar a respeito da abertura de empresas, aqui muito pontualmente a abertura de empresas. De que maneira o seu planejamento e a sua equipe está prevendo uma melhor articulação dessas pontas
que, em geral, esses trâmites entre tantos órgãos costumam também ser depositados na conta, né, ou debitados na conta da SAMA, né, e olha, o meu empreendimento não sai, mas a culpa é só da SAMA, e tantos órgãos são necessários que se manifestem lá no regime. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre a articulação com esses demais parceiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador James. Agora, o vereador Mauricinho Soares. Daí fecha os 3. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário dessa casa. Secretário Caio, parabéns pela atuação que você vem com a sua equipe. Vejo ali também o vereador, suplente vereador Osmarir, vejo ali o Marquinho, vejo toda a sua equipe técnica que vem ali lhe ajudando e fazendo um grande trabalho que o senhor está fazendo ali. A minha pergunta, secretário, é sobre a estrutura do Centro do Bem-Estar Animais. E sempre foi ali tivemos uma grande deficiência ali. Como que vai ficar esse setor, o planejamento que o senhor tem para esse setor que vai acontecer ali? Eu sei que o senhor está olhando com carinho. Essa é a minha pergunta. Obrigado, secretário. Com a palavra o secretário. Muito obrigado pelos questionamentos. Vamos lá. Falar um pouco aqui sobre os processos de licenciamento ambiental, e eu acho que me parece que o caso concreto ali, vereador, é sobre a dispensa de licenciamento. O que ocorre? Como eu apresentei para os senhores, nós temos uma série de modalidades do licenciamento ambiental, e uma delas é a dispensa, né, declaração de atividade não constante, que me parece que é essa que o vereador aponta aqui. Nós estamos evoluindo muito na força-tarefa, vocês conseguiram perceber nos números que foram apresentados ali. E nós temos duas classes, que é a CCA e a DANC, que elas estão sendo analisadas hoje em torno de uma semana já está. Nós saímos de um prazo aí de 60 dias no início da força-tarefa, orbitando entre 50 e 60 dias, e conseguimos chegar num prazo aí de análise inicial de uma semana, 10 dias. Então, esse é um caso que me parece que o empreendedor entrou com toda a documentação correta, é algo que nos facilita bastante a tramitação também, e aí foi possível, com toda a documentação correta, nessa força-tarefa que estamos, essas duas modalidades de licenciamento, já é possível que você tenha aí essa sua dispensa na mão, com aproximadamente aí 15 dias, de 10 a 15 dias. Então, são avanços que nós estamos conseguindo. Obviamente que são modalidades mais simples, são modalidades simplificadas, né? Mas elas faziam parte do todo, elas faziam a composição dos nossos licenciamentos. Então, temos outras modalidades, que obviamente são as modalidades que envolvem grandes operações, inclusive atividades de médio, enfim, com risco, a qualificação de risco maior. Essas têm um prazo, né, obviamente, um pouco mais alongado, mas esses 15 dias aí já refletem o grande esforço da equipe e esse novo modelo de gestão e a forma como nós estamos estruturando a nossa produção interna. Falar um pouco da abertura de empresa, vereador James. Nós, de certa forma, historicamente, tivemos alguma dificuldade em estabelecer um processo de governança para a abertura de empresas. Porque a abertura de empresa ela é dividida em dois momentos. Você tem a viabilidade e você tem o alvará. A viabilidade é feita a avaliação de uso e ocupação do solo, e no alvará você tem todas as vistorias, quais sejam a vigilância sanitária, a própria do meio ambiente, você tem a vistoria do bombeiro, de certa forma, esse processo, existe uma série de atores que se envolvem. Comumente, a SAMA ela é responsabilizada por alguns atrasos. Então, um pacote legislativo que passou aqui por essa casa, ele transferiu a competência de emissão do alvará de localização para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Então, além de fazer a parte de viabilidade, a parte ambiental e a avaliação quanto à regularidade da construção, agora
Secretaria do Meio Ambiente ela é responsável por fazer a emissão desse alvará. E nesse processo, é como, a gente pode dizer assim, o processo agora, de certa forma, tem um dono. Um ponto que nós queremos focar bastante é no conceito do Centro de Atendimento ao Empreendedor, é um conceito que se tem da Sala do Empreendedor, e no nosso novo espaço está sendo projetado o atendimento compartilhado por todos esses órgãos que fazem parte do processo de abertura de empresa. Então, além de ter uma visão de governança sobre a abertura de empresa, no sentido de ser a SAMA que vai fazer toda a parte propositiva de melhoria de processo, nós vamos ter também um local em que vai ser possível conversar com o bombeiro, vai ser possível conversar com vigilância sanitária, com a parte de fiscalização da SAMA, no Centro de Atendimento ao Cidadão, ou seja, num local único, para que a gente possa atendê-los da melhor forma. E temos trabalhado numa interlocução com a junta comercial, para poder, no que diz respeito à parte de sistema, melhorar toda a parte de entrada de dados, né, que aí, obviamente, integra não só a junta comercial, mas também Receita Federal, para receber o CNPJ. Então, um pouco da nossa abertura de empresa. O vereador Mauricinho falar um pouco aqui da nossa estrutura, né, do bem-estar animal e complementar o que já disse a vereadora Tânia no que diz respeito à nossa reforma do CBE, que vai ser uma reforma vai ser uma reforma ampla, né, um aumento significativo da nossa capacidade, mas eu queria destacar aqui 2 pontos. Um ponto em que entendi como gestor que seria muito importante ter toda a equipe que gerencia o CBE próxima do CBE. E nós temos trabalhado aí há 50 dias, levando toda a parte, solicitando toda a parte de instalação de rede lógica. Isso foi concluído, nós trabalhamos com uma reestruturação interna. Então, hoje, nós temos a condição de que todos os nossos gestores do bem-estar animal desta unidade vão trabalhar lá no bem-estar animal. Então, eu vou ter toda a minha estrutura de gestão próxima, compartilhando todas as dificuldades, compartilhando, enfim, podendo gerir de fato a rotina que se encontra ali. Um ponto que era um desafio significativo, presidente, e que nós precisamos estruturar, são os nossos tratadores de animais. A senhora bem sabe disso. E nós estamos trabalhando com um planejamento de curto e de médio prazo. O de curto prazo é tentar viabilizar servidores para poder aumentar o nosso contingente. Obviamente que isso não é simples, porque o turnover no nosso mensal é alto, e aí eu cito, né, a nossa troca, a entrada e saída do servidor é alta, porque existe uma distância, né, existe uma questão logística para se chegar lá, então isso é uma questão, a própria atividade em si, dos tratadores, é uma atividade que exige ali um componente, enfim, braçal. Então, nós trabalhamos em curto prazo em trazer novos servidores que possam desempenhar essa atividade e, no médio prazo, a abertura de 20 vagas num concurso que vai ser realizado muito em breve, já foi, inclusive, noticiado, para que a gente possa recompor e ter uma visão de médio e longo prazo com as nossas equipes bem compostas. Um pouco da... Obrigado. Obrigado, vereador. Eu ia falar vereador Caio, né? Vai que cola, né? Agora a sequência é o vereador Odir Nunes, depois o vereador Rodrigo Facchini, em seguida a vereadora Dilso Girardi e, por último, o vereador Iracema, escrito. Dessa vez vamos fazer 4 vereadores aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar o secretário, saudar também os funcionários da secretaria e gostaria, secretário, de dizer que a arte de escutar, ela é como a luz que dissipa a escuridão da ignorância. Dalai Lama é muito claro, e por isso que o senhor tem que escutar o corpo técnico da secretaria se quiser ter êxito, porque o Jonas, que lá estava há mais de 5 anos, eu vinha dizendo para o prefeito demitir porque ele não tinha capacidade de diálogo com a equipe. E quem não tem capacidade de diálogo com a sua equipe, não tem sucesso, nenhuma instituição. E isto tanto é verdade,
Aliás, o prefeito cometeu um crime para com Joinville, deixando o Jonas lá naquela secretaria há tanto tempo. Há tanto tempo. E desta tribuna, não só eu, como o próprio vereador Mauricinho e outros vereadores aqui vieram reclamar. Ouça a equipe tem... O senhor vai passar. O senhor vai passar, mas eles vão ficar. Então, eu queria dizer, presidente, secretário, que ouça a equipe, nós temos uma equipe. Eu fiz 6 perguntas, e aí até você, não sei se entendeu a minha letra, eu fiz meio rapidamente, mas foram 6 perguntas voltadas exatamente à sua atividade. Todos nós aqui queremos o melhor de Joinville, o melhor de Joinville, todos nós vereadores, é para ser da oposição, ser da situação, todos nós queremos o melhor. Agora, secretário, o que faltou realmente, não é em um ano, é difícil recuperar, porque Joinville hoje poderia ter milhares e milhares de empregos, se o prefeito tivesse ouvido um pouco mais os empresários, porque são os empresários que geram emprego, o poder público não gera emprego, o poder público é um instrumento para ajudar na viabilidade da economia para gerar emprego e renda. Então, eu vou deixar as perguntas e você pode me responder assim que o presidente lhe permitir. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora o vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar com grande respeito o secretário que está aqui conosco, da mesma forma todos os servidores, comissionados. E quero, de forma bastante rápida, sucinta, mas te dizer, Caio, que está colocado sobre você, diretor executivo Osmari Fritz, particular amigo, uma esperança muito grande, né? Afinal de contas, nós todos sabemos, Joinville sabe, o quanto essa área, né, do poder público municipal falhou com o munícipe, falhou com a nossa cidade, o quanto a inércia, né, da Secretaria de Meio Ambiente atrasou até aqui o desenvolvimento, a geração de emprego e renda à nossa cidade. E eu quero dizer de antemão que eu também sou um daqueles joinvilenses que deposito nesta parceria, você, Osmari, essa equipe que se forma, uma expectativa, uma esperança muito grande, que possamos viver dias melhores do que aqueles que nos trouxeram até aqui, em relação especialmente ao licenciamento. Mas eu trago aqui alguns questionamentos. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, ele tem uma importância, né? E eu queria desde já lhe indagar em relação ao valor arrecadado e ao gerenciamento, né? Quem de fato está gerenciando este fundo e a aplicatividade, né, dele, especialmente no que se refere à educação ambiental. Então, se você puder trazer um pouco essa dinâmica, eu acho que é importante, até porque aqui já foi verbalizado o quanto importante é o investimento em educação ambiental. Um outro tema que nós já tratamos aqui nessa casa, eu acho bastante pertinente, é o licenciamento ambiental para o desassoreamento do rio Cubatão. O vereador Odir foi o protagonista, né, deste tema, e nós sabemos o quanto é importante, especialmente para a integridade das famílias que ali vivem, né, a importância do licenciamento para que seja feito o desassoreamento, seja ele pela iniciativa privada ou pelo poder público, mas o que para nós é mais importante é que seja feito o desassoreamento. Também nós sabemos que Joinville conta com 7 unidades de conservação e apenas 2, né, já pode contar com plano de manejo. E também sabemos da importância do plano de manejo, especialmente para o uso sustentável dessas regiões. A conferência municipal, secretário, ela deve acontecer a cada 2 anos. Esse ano, então, seria o ano para a Conferência Municipal de Meio Ambiente, e me parece que não tem nada ainda previsto. Então, só lhe indagar em relação à necessidade da conferência ambiental, se de fato é importante, né?
e o que Joinville está pensando acerca desse assunto. Por fim, eu venho tratando há bastante tempo, tentando convencer o prefeito da importância do plano diretor da mineração, né? Inclusive trouxemos a Joinville Dr. Hugo Bica, Vitor Hugo Bica, ele que hoje é o presidente da Agência Nacional de Pesquisa e Mineração, e Joinville, penso eu, que perdeu a oportunidade, né, de fazer o seu plano de mineração, trazendo aí alguns conflitos. E aquela área da Rua Santa Catarina, por exemplo, ela é um só dos conflitos aí existentes em função da falta, né, da elaboração desse plano diretor. Eu confesso, Caio, que nós teríamos aqui, né, inúmeros questionamentos, e não no sentido de lhe cobrar, mas também de poder contribuir, né, como já falei no início, também sou um daqueles joinvilenses que deposito muita expectativa e muita esperança. Afinal de contas, se a Sama vai bem, o emprego vai bem, a cidade vai bem, o cidadão joinvilense vai bem. Por isso, desde já desejo e muito sucesso, sei que trabalho não falta, e naquilo que for possível, estaremos aqui para contribuir. Obrigado. Obrigado, vereador Facchini. Agora, a vereadora Dilce Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero saudar aqui especialmente o secretário Caio, os colegas servidores da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, esses que estão aqui e todos aqueles que não puderam vir. Minhas perguntas são bem rápidas e objetivas, são duas. A primeira diz respeito, né, nós tivemos uma mudança há algum tempo atrás em relação à Fundação 25 de Julho, com a criação da Unidade de Desenvolvimento Rural, que foi incorporada com a criação da Unidade de Desenvolvimento Rural, que foi incorporada à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. A minha primeira pergunta é, nessa nova ação que agora o novo grupo, né, está elaborando na Secretaria, o que a gente pode esperar de melhoria para a área da agricultura e, especificamente, né, o que vai ser feito com a SEASA, que é um setor muito importante, né, da nossa Unidade de Desenvolvimento Rural, que está com alguns problemas lá. Nós precisamos resolver o problema da reforma daquele espaço para que a gente possa atrair, né, novos boxistas e que aquele espaço possa ser amplamente utilizado pela nossa agricultura. E a segunda pergunta é uma pergunta bem pontual, né? Hoje a comunidade ela sofre um pouquinho com a questão do atendimento, porque a Sama está dividida em 4, 5 ou 6 espaços, né? E há uma dificuldade, né, para se encontrar, não nossa, que nós fazemos as nossas reuniões sempre lá na sede da prefeitura, mas o contribuinte encontra essa dificuldade. Existe um prazo, uma previsão da ocupação do novo espaço, que está muito bem organizado, muito bonito, no antigo Shopping América, se não me engano. Se existe uma previsão de ocupação da secretaria, né, juntamente com demais secretarias naquele local. Obrigado, senhor. Obrigado, vereadora Dilce. Agora, por último, a vereadora Iracema. Ela tem uma única pergunta, se não me engano. Claro que tem os 3 minutos igual, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal público aqui presente, TV Câmara e o secretário. Ele fez a pergunta que eu ia fazer, mas assim, a gente tem várias coisas, vários terrenos, às vezes lá que me procuram, né, que demora até 3, 6 meses. Tinha uma questão lá, e eu até agradeço, estou feliz, porque dentro de 2 meses foi resolvido um problema que estava 3 anos atrasado. O cara até veio agradecer, porque às vezes é uma pequena coisa, assim, uma pequena questão que é mais rápido para a gente resolver. Porque a gente espera 5, 6, 1 ano, 2 anos, isso atrapalha a família, atrapalha o negócio que quer fazer. E também eu iria perguntar quando é que iria mudar isso tudo num lugar só. Muito obrigado. Com a palavra o secretário Caio. Obrigado aos questionamentos. Eu vou buscar
responder primeiro aqui os questionamentos que foram comuns a alguns vereadores. Tanto o vereador Facchini, o vereador Di colocam a questão do desassoreamento do rio Cubatão. O que ocorre? Nós temos hoje uma solicitação em curso que está sendo tratada dentro da SAMA, que é um pedido, né, para a exploração do material, né, e é um pedido que ele concorre para o mesmo objetivo, né, vereador, que nós queremos. E esse pedido está, vereador, em tratativa. Colegas vereadores. Vereador Odir, colegas vereadores, a palavra está com o secretário Caio, e se os vereadores pudessem usar a sua bancada, cada vereador, para que nós possamos, até porque isso foi feito um requerimento via o poder. Então, era interessante que a gente escute o secretário Caio. Então, tramita na secretaria essa solicitação. Nós já fizemos algumas reuniões com essa equipe técnica que propõe. Existe, nos parece, alguma dificuldade no que diz respeito ao entendimento técnico de alguns projetos, para que isso possa, enfim, ser aprovado. Mas isso tem ocorrido, essas tratativas entre as equipes, tanto da SAMA, que faz a análise, como a equipe que solicita, né, o projeto, elas têm evoluído. Então, nos parece ali que estamos caminhando para uma liberação. Então, é uma tratativa que está sendo, enfim, tem sido dada a devida importância, sobretudo porque, como o senhor coloca aqui, nós temos uma condição de vulnerabilidade associada não só ao pedido, mas a toda, né, a temática. Nos foi questionado aqui também o atendimento, né, a perspectiva de como atender melhor o cidadão. E é bem verdade, diante do cenário que nós temos e da dificuldade que nós temos, com os locais espalhados hoje, de forma provisória, nós não conseguimos dar um atendimento técnico das dúvidas principais, né, com a qualidade devida. O que isso vai mudar no novo espaço, né? Nós temos uma previsão aí dentro do mês de novembro de fazer essa mudança. Obviamente que, como se trata de uma reforma, e aí, né, todo tipo de reforma gera uma outra questão que a gente eventualmente não previa, enfim, algumas questões de prazo, mas está muito avançado. A vereadora Tânia esteve lá nos visitando e acho que pôde perceber ali em primeira mão como está ficando um espaço excelente. E acho que um ponto fundamental ali é o conceito, né, de atendimento ao cidadão. A senhora quer complementar? Eu só quero contribuir, tá? Está ficando muito bonito. Viu o pessoal trabalhando, servidores lá, o Jackson com a equipe lá. Obrigado. E eu tenho certeza que o local está apropriado. Tá bom. O local ele foi não só dimensionado, mas foi adaptado para permitir a integração das nossas equipes. Na linha do que o senhor coloca, vereador, de que nós precisamos ouvir as equipes. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque não se trata só do secretário, da posição do secretário. Esse é um projeto amplo, esse é um projeto que envolve muita gente. E são aquelas pessoas que estão ali que vão, sobretudo, operacionalizar muito do conhecimento, das estratégias de gestão, mas que vão colocar em prática e vão vão promover a transformação que nós precisamos nos processos para que a população possa consumir os nossos serviços. Então, o local está sendo readaptado e, enfim, todo dimensionado para um atendimento, e esse atendimento técnico, como eu falei na minha apresentação, ele vai ocorrer por agendamento. Nós estamos trabalhando num projeto interno para requalificar a nossa forma de atendimento ao cidadão. Então, vai ser um atendimento por agendamento, sendo colocado qual é o tipo de processo que se quer,
eventualmente tirar dúvida, e eu acho que aí nós vamos ter a condição de sanar, né? Acho que foi um ponto aqui, a dificuldade de contato com alguns técnicos da SAMA. Sim, nós temos essa dificuldade porque estamos espalhados, nem todos os locais têm a condição devida da gente poder fazer o atendimento ao cidadão, mas nós temos buscado atender a todos, né, no que né, dentro da nossa organização, o vereador Peixe pôde observar isso na SAMA, entre outros vereadores que nos procuram, acho que, sobretudo, na demanda que o munícipe tem. Então, esse novo espaço deve contemplar, acho que de maneira satisfatória, essa questão do atendimento. Vereador Adilson, a gente fala um pouco aqui sobre a nossa visão sobre a agricultura. Um ponto bem importante, eu participei de uma feira no CEASA, e o galpão do nosso produtor, e fiquei muito impressionado, né, com toda a potência que nós temos ali e toda a possibilidade de desenvolvimento que nós temos ali. Então, nós vamos trabalhar para fomentar a nossa agricultura familiar, sobretudo nos processos internos da prefeitura, né, como eu comento, nós temos a condição de trazer para a merenda dos nossos alunos o produto que enfim, é cultivado na nossa agricultura familiar e fazer um processo de engajamento muito forte. Existe linhas de trabalho dentro da secretaria que estão sendo estabelecidas para fortalecer esse processo. Um ponto que nós temos dado atenção, pela ótica do planejamento, é da fiscalização. Fortalecer a nossa fiscalização na APA Dona Francisca, no que diz respeito não só às questões ambientais, mas às questões de parcelamento do solo. Nós temos que trabalhar para combater o êxodo, ele é danoso, né, para a nossa agricultura. Nós temos que trabalhar para que ela seja de fato fomentada, que seja atrativa para as novas gerações que vêm ali. Então, comenta um pouco aí da nossa visão sobre a nossa área rural. Vereador Odi, coleta seletiva, sobretudo ali no que diz respeito à questão dos clandestinos. Nós temos trabalhado esse processo fazendo avaliação de duas proposituras internamente. Temos ouvido todos os envolvidos, não só, né, os nossos catadores, não só as nossas cooperativas que foram regularmente licenciadas, de forma que a gente possa contemplar, estabelecer um processo muito ancorado na logística reversa e na gestão do nosso resíduo sólido, de maneira que esse resíduo possa ir para o destino que é correto, o destino que está licenciado, e trabalhar num processo de fiscalização para todos esses carros aí que nós sabemos que se deslocam para as cidades circunvizinhas e que geram risco ao trânsito, enfim, geram risco, né, aos que estão envolvidos. Então, nós vamos fechar esse tema, e esse é um tema que ele vai, de certa forma, envolver uma estrutura nossa, não só de fiscalização, que vai envolver outros poderes, outros órgãos, que não fazem parte da administração, para que a gente possa, no trânsito, sobretudo, trabalhar aí com uma atividade ostensiva para poder fiscalizar e impedir que esses veículos transitem na cidade. Vereador Iracema, fico muito contente de ver o seu relato de um processo que estava aí há 3 anos, foi liberado na minha gestão. Eu acho que, aos poucos, a gente começa a colher um pouco desse esforço que tem sido plantado aí há 4 meses. E quero reforçar para os senhores que esse é um projeto coletivo, esse é um projeto grande de reconstrução, sobretudo pela ótica do serviço público, que vai envolver o legislativo, sem dúvida, porque uma série de proposituras vão aportar aqui nessa casa, e dizer que não se trata só do secretário, e obviamente, esse é um projeto muito grande, e esse projeto ele vai ser construído a uma série de mãos,
e executado por uma excelente equipe técnica e de gestão, né, que essa secretaria vem treinando, vem trabalhando na gestão do conhecimento e vem estruturando para que a gente possa prestar, na condição de servidores públicos, o melhor serviço público possível. Presidente. Quero apenas também fazer o meu registro, né, quanto na questão de presidente. Peço para o vereador James assumir os trabalhos aqui da mesa. Concedo a palavra ao vereador Cláudio Aragão. Senhor presidente, o vereador James, nesse momento, colegas vereadores, colegas vereadora Tânia, vereador Iracema, o público presente, telespectador da TV Câmara, os nossos internautas, funcionários dessa Casa de Leis. E também os funcionários da SAMA, que já cumprimentamos, da mesa diretora dos trabalhos. Bom, eu não tenho perguntas, não vou fazer nenhuma pergunta, até porque eu tenho me aproximado muito, e quando eu tenho dúvida, eu procuro o secretário Caio, eu procuro o nosso diretor, o Osmari, os nossos gerentes da prefeitura, e temos conseguido falar, e também em outras oportunidades. Eu falava agora com o vereador James algumas coisas. Às vezes a gente quer simplesmente colocar é fácil colocar a culpa em alguém. É muito fácil. O vereador Iracema, depois de 3 anos, em alguns meses foi resolvido aquilo ali. Então, o fácil é eu criticar, eu ser contra ou eu não querer. Agora, eu tenho que compreender por que isso não está acontecendo. O Brasil, o novo Código Florestal, a agricultura, a área rural, ela fez a parte dela, ela se organizou. E os urbanistas, áreas urbanas, no Código Florestal, os municípios, no Brasil inteiro, e a Câmara Federal, houve um grande embaraço. E aí pega a Secretaria do Meio Ambiente em cheio, que está ali o licenciamento. E pega a cidade de Joinville em cheio, porque Joinville, ela é cortada de nascente de rios, até porque nós somos uma cidade também de manguezais. Então, ela é toda cuidada, ela é toda protegida pela natureza, e que bom que o nosso ambientalista também protege. A minha visão é de avanço, vereador Jordão. Nós avançamos muito com o Executivo e com o Legislativo. A minha visão, vereador Adilson, é de desenvolvimento da cidade. Tivemos temas locais, aquele tema da mineração, passou nessa casa, a casa já deliberou, demorou, a casa também teve culpa, já falei nessa tribuna, não vou voltar ao assunto, mas enfim, né? Às vezes também, muitos dos projetos, mas muitos dos projetos que são parados ali na Secretaria da SAMA, às vezes a gente pensa que simplesmente, desculpa falar o nome de você, usar o técnico da SAMA, ou o gerente, os diretores, a culpa está no técnico, a culpa está no gerente lá da SAMA. E aí, vereador Mauricinho Soares, a gente vai saber o documento, o ofício, a retirada para o técnico do contratante, eu que contratei, já está lá 38 dias, vereador Ninfo, está 40 dias à disposição do técnico responsável da obra, o cara não foi retirar e diz para o Cláudio Aragão, que contratou ele, ou para o vereador Pelé, seu negócio, ou para o empresário, olha, a SAMA não me deu retorno ainda. Estou sendo humilde aqui, né? 38 dias, né? Estou sendo humilde, os nossos gerentes ali, nossos engenheiros. Estou sendo humilde, né? A gente já viu resposta parada lá, mais de 90 dias, né? Com certeza já vimos sim. Então, só para concluir, senhor presidente, eu quero cumprimentar a Secretaria do Meio Ambiente, o secretário que dá uma nova roupagem, que dá uma nova cara, tem o apoio desse poder. A gente viu aqui as perguntas dos colegas vereadores, perguntas boas, qualificadas das bancadas partidárias, pergunta de crescimento e de evolução, e aí o que é melhor?
Eu acho que, secretário Caio, a Câmara, o munícipe que nos acompanha pela TV Câmara, está vendo o quanto Joinville se prepara para o novo avanço, vereadora Tânia. Por isso que eu quero cumprimentar a secretaria, todos os seus gerentes, seus funcionários, mas principalmente o seu trabalho, com certeza, com o apoio que o prefeito Udo dá para também o seu trabalho, um bom administrador que é o prefeito. Quero cumprimentar vocês todos e parabenizá-lo pela gestão que está fazendo até aqui. Joinville sai ganhando, Joinville fica feliz com isso, e nós estamos... O que você mostrou para nós hoje aqui? Nós estamos no rumo, no caminho certo, no caminho que Joinville precisa para o seu desenvolvimento e para o seu futuro crescimento da nossa cidade, que aqui escolhemos para educar nossos filhos, criar nossos filhos e aqui viver a nossa vida. Obrigado, secretário. Devolvo a condução dos trabalhos para o presidente das casas. Presidente, obrigado pelas colocações. Eu vou compartilhar com vocês, nesse processo de reestruturação, nós temos buscado da melhor forma possível atender o cidadão e, numa oportunidade, atendendo um senhor muito humilde, enfim, pediu um atendimento, aportou no nosso gabinete, nós preparamos uma agenda específica para atendê-lo. Coincidentemente, o processo dele foi liberado um dia antes e eu não sabia, e ele, de certa forma, veio agradecer, muito semelhante ao que a vereadora Iracema narra. E, conversando um pouco com ele, eu, de certa forma, expliquei um pouco do que estava acontecendo com a SAMA, compartilhei com ele um pouco, né, do nosso trabalho, e ele me perguntou: secretário, se o senhor pudesse escolher hoje, que tipo de ferramenta o senhor precisa? E eu falei para ele: olha, digo para o senhor, o que eu preciso hoje é tempo. Eu gostaria que o meu dia tivesse 48 horas, para eu trabalhar um pouco mais, e eu conseguir dar os avanços, eu consegui processar as solicitações, eu consegui atender mais pessoas. Então, eu queria agradecer muito as colocações de todos os vereadores aqui, e sei da intenção de vocês, da representação, como a voz interlocutora, né, da nossa sociedade, e dizer que a SAMA está à disposição, a SAMA está aberta, e nós não vamos dar um passo para trás nem para pegar impulso. Daqui para frente a gente só vai avançar e vai ser com bastante trabalho. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, presidente. A presidência agradece a presença do senhor Caio Pires do Amaral, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente da SAMA. E fique à vontade, né? Com certeza o senhor tem outro compromisso. Vou suspender a sessão por 1 minuto para a gente cumprimentar o secretário. A sessão está suspensa por 1 minuto.
Sessão está reaberta. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno, declara aprovada as atas 97ª da sessão ordinária, 98ª da sessão ordinária realizada em 9 e 14 de outubro de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. Colegas vereadores, quero pedir permissão ao plenário, já que o nosso horário regimental está quase fechando. Eu tenho um vídeo de felicitação, um vídeo que eu achei bacana aos professores. Queria pedir autorização do plenário, se o plenário, um requerimento, na verdade, autoriza a gente assistir, é 2 minutos. É um vídeo que é bacana, vale a pena. Talvez, eu acho que vocês já assistiram, mas também para o telespectador que está em casa, daí, se o plenário é um requerimento, né? O requerimento é para que nós possamos ver um vídeo de 2 minutos. Em discussão, requerimento, não havendo, e votação. Está aprovado. Peço para a técnica soltar o vídeo, então. É um vídeo simples. Legal, né? Nós temos aqui no plenário alguns professores, né? Professor Roque Matei, professor Odir Nunes, professora Iracema é mais professora de catequese, né? A de velório, professora de velório, professor James, professor Fábio, não sei se eu esqueci de alguém, me perdoe. Acho que a Tânia era professora, Ana Rita, Tânia, Ana Rita, né?
O Hilário, professor Hilário, né? Então, nossos parabéns, Jonatas. Quem? Odiero, eu já falei o nome, né? Parabéns aos nossos colegas professores aqui da Câmara. O Ninfo? O Liu. Mas ele não... O senhor foi professor? O vereador Jaime? O vereador Maurício, professor de igreja, né? Catequista. Então, parabéns, acho que todo mundo já foi professor um dia, né? Parabéns a todos os professores, os nossos professores da querida Joinville. Em nome do poder, o nosso tempo regimental foi muito produtivo hoje, devido à presença do secretário da SAMA aqui. Eu sei que vários colegas vereadores têm compromisso no dia de hoje também, alguns já pediram até para não prorrogar a sessão. Bardini foi professor, nosso diretor de matemática, né? Vereadora Tânia, a gente acabou de cumprimentar a senhora, porque a senhora foi professora. Então, parabéns a todos os professores. Nós vamos, o vereador Maurício, a questão de ordem regimental. Questão de ordem regimental, vereador Maurício, em seguida encerramos a sessão. Senhor presidente, hoje deu uma entrada na casa, já foi lido a mensagem do senhor prefeito, a 062, que projeto de lei o projeto de lei complementar recebeu o número 50, 2019, que institui a nova contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no município de Joinville e revoga a lei anterior. Então, quero aqui dizer que era isso que nós queríamos, estávamos esperando, né? E vamos conversar o Bloco Independente, e nós queremos que passe o mais rápido possível, porque era isso que nós queríamos, anexando ao projeto já existente, que for possível. Só que, presidente, eu quero alertar para uma situação aqui, já que nós queremos que o projeto passe rápido, que possa vir correto o projeto. Mas ele não veio correto, o Executivo sabe do procedimento, como tem que ser feito, vereadora Tânia, os cuidados que tem que ter, os anexos que tem que mandar, o impacto financeiro de onde vai ser retirado, isso tem que acompanhar, porque senão o projeto tem ilegalidade, ele não corresponde àquilo que nós precisamos. E sabe que tem que ser remetido no projeto quando é lido aqui na Câmara. Então, como nós não queremos atrasar, nós queremos velocidade, vamos entrar aqui, o bloco, provavelmente, com uma emenda, para fazer exatamente como é também o IPTU, isentando para quem ganha até 1 ou 2 salários mínimos, tem que isentar, é o processo, tem que ser isento, aqueles que ganham menos, né? Isso é rápido para fazer, mas não está completo, presidente. Então, solicito, já falei, o vereador Richard, né, para que possa providenciar ao Executivo o material que falta, senão vai ter dificuldades. E, quem sabe, a gente, na próxima segunda ou terça-feira, reunimos aí, vereador Nifo, as comissões técnicas para poder deliberar, porque senão só vai entrar isso em funcionamento em março do ano que vem, daí não dá, aí nós temos que fazer alguma coisa. Então, alertando para isso, presidente, que possa ser providenciado o mais rapidamente possível aquilo que falta, porque o Executivo conhece, ele sabe disso, então parece que é proposital. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Então, reforçando as comissões técnicas, são as 3 comissões que passam: urbanismo, finanças e legislação. O vereador Richard não está aqui agora, mas o vereador Richard possa também ver essa questão questão de impacto financeiro, se é necessário vir aqui ou entrar na LOA, né? Então, mas enfim, né? Então, um apelo da comunidade, não é um apelo, acho que não é dos vereadores, é da comunidade. Quanto mais antes nós aprovarmos, mais antes o contribuinte ganha com isso. Acho que é isso que o senhor quis dizer, né? Então, está em nossas mãos, vamos ver se semana que vem as 3 comissões em conjunto possa estar reunido. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, para a sessão ordinária a ser realizada em 16 de outubro de 2019, quarta-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.